Oi pessoal, meu nome é Igor e bem-vindo a mais um vídeo do canal Codando. Hoje venho trazer para vocês uma aplicação em .NET 6 utilizando um banco de dados não relacional. Eu vou estar utilizando o Azure Cosmos DB, então eu vou mostrar para vocês a aplicação, vou criar um banco de dados na Azure e vou disponibilizar também o código no GitHub. Então vocês vão poder acessar já diretamente, clonar o código e já começar a trabalhar ali ou copiar alguma parte de código que você queira para implementar em uma aplicação já existente. Vou mostrar todo o processo para vocês na prática. Então, programação sem enrolação, bora pro vídeo. O Azure Cosmos DB é um serviço de banco de dados não relacional multimodelo da Microsoft. Ele indexa os dados em documentos. Para acessar esses dados, é possível definir previamente quão rápido será para retornar eles. Então você consegue ali fazer já uma definição de quão rápido você quer obter esses dados. Para esse exemplo, eu vou criar uma aplicação em .NET 6, que é essa API aqui que eu tenho. Então, por exemplo, eu consigo clicar aqui e retornar os dados. E eu vou criar um banco de dados não relacional na Azure. Esse aqui é o exemplo que eu tenho. Reparem aqui que eu tenho um container de pessoas, né, uma collection de pessoas. E aqui eu tenho os meus dados salvos como pessoas. E ao clicar aqui, eu consigo retornar esses dados. Além disso, eu vou conseguir também adicionar uma pessoa nova. Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar aqui ID7, nome Pedro Santos, idade 22 anos, nacionalidade Brasil. Eu consigo adicionar através desse exemplo que eu criei. Então, se eu rodar aqui de novo, agora meu dado foi criado. Pedro Santos foi adicionado. Essa aplicação ela vai ser em .NET 6, como eu mencionei. Eu vou mostrar também para vocês o código. Mas vamos começar aqui no painel da Azure. Supondo que você já tenha conta, você vem na tela inicial e vai criar um novo recurso de banco de dados do Cosmos DB. Caso você ainda não tenha conta, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, de um vídeo que eu fiz explicando na prática como que você começa, como que você cria conta, receber os $200 de crédito, se familiarizar ali com a criação de serviços. Então acessa lá se você ainda não conhece nada da Microsoft Azure. Assim que você tiver a sua conta, você vem aqui na tela inicial e você pode clicar em criar um novo recurso. E aí você pesquisa por Cosmos DB. Vai aparecer a sua opção. Aqui aparece uma descrição sobre o banco de dados não relacional. E aí você clica em criar. Aqui vai aparecer algumas opções para você escolher. Porque ele funciona também. Você pode usar o Azure Cosmos DB como uma API para o MongoDB, para o Cassandra e para outros recursos. Mas nesse exemplo aqui eu vou usar esse core, que é você criando um banco de dados, né, do próprio Cosmos DB, que até permite você fazer consultas SQL nele. Então, ele é um banco de dados não relacional em documentos, mas você consegue consultar os dados nos documentos utilizando até consultas SQL. Então, eu clico aqui em criar. Aqui eu preciso ter minha subscription e eu preciso escolher um grupo. Eu vou escolher aqui o estudos. Aqui eu preciso criar, lembrando que aqui eu ainda não estou criando o banco de dados em si, eu estou criando a conta do Cosmos DB. Então eu vou colocar aqui codando teste 2, que eu já tenho um criado. Aqui eu vou escolher o local, vou deixar no West USA, no oeste dos Estados Unidos. E aqui, outro ponto é se você já vai provisionar os recursos ou se você vai deixar ele no modo serverless. No modo do serverless ele escala automaticamente. Aqui não. Aqui você já provisiona um recurso e já consegue ter uma previsibilidade ali de qual é o custo que você vai gerar. Eu usei na minha primeira conta que eu criei o Apply Fear Tier, que é para você aplicar, conseguir criar de graça, né, sem pagar. Mas como eu já usei o meu coisa, então não vou, essa opção não aparece para mim, mas vai aparecer para vocês e eu recomendo, né, porque provavelmente você está só fazendo um estudo e não quer pagar
pelo banco de dados. Então eu clico em Next. Aqui eu vou escolher se eu vou distribuir ele em outras geolocalizações ou em outras regiões. Para esse exemplo também eu vou deixar desativado, porque é só um teste. Aqui eu vou deixar como padrão All Networks. E aqui seria a quantidade de backups que eu vou ter. Então, por exemplo, a cada 240 minutos eu vou fazer um backup. E esse backup vai durar por 8 horas. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 60 minutos, que vai ser uma hora, cada uma hora ele vai fazer um backup e cada backup vai ficar armazenado por 8 horas. Então, o número de máximo de backups que eu vou ter de cópias do meu banco de dados vai ser 8. Então, você consegue fazer essa configuração aqui. Eu vou deixar 240, que era o padrão. Aqui em Encryption, eu vou deixar marcado o padrão. Tags, eu não vou adicionar nenhuma tag. E aqui basta clicar em criar. Passou em todas as validações e criar. Eu vou pausar o vídeo e assim que tiver criado eu retorno. A minha conta aqui no Cosmos DB acabou de ser criada. Demora em torno de uns 2 minutos mais ou menos. Pelo menos demorou para mim. E aqui eu já consigo criar em ir para o recurso. E aqui eu já estou na minha conta do Cosmos DB. Aqui eu vou conseguir criar mais de um banco de dados, eu vou conseguir criar containers, aqui eu consigo acessar as minhas chaves de conexão, eu consigo fazer todo o gerenciamento aqui das minhas bases de dados, monitoramento, custos, consigo acessar tudo por aqui. Mas como é um vídeo rápido, eu vou focar só no que é importante. Então eu consigo clicar aqui em Data Explorer. E aqui o meu banco de dados está vazio. Eu não tenho nenhum container de dados aqui, nenhum documento de dados não relacionais aqui. Eu consigo começar com um exemplo ou criar um novo do zero. E eu vou clicar aqui criar um new container. Aqui eu vou escolher o nome da base de dados. Então eu vou botar aqui codando pessoa. Aqui eu consigo escolher se ele terá um auto scale ou se ele será manual. Para esse meu exemplo aqui eu vou deixar 4.000 mesmo, mas vocês que estariam utilizando a cota grátis não iriam pagar, não iria ter esse custo. Aqui, qual será o nome do meu container? Como eu estou criando uma aplicação para retornar pessoas, então eu vou chamar de pessoa. E aqui vem a chave de partição. Essa parte é bem importante, porque aqui é como que ele vai distribuir os dados. E vai deixar a sua aplicação mais otimizada, vai fazer consultas mais rápidas a partir dessa distribuição. Então, por exemplo, se você tem uma aplicação lá que é para consultar cinemas, pode talvez fazer sentido dividir pela cidade. Então, o usuário entrou, por exemplo, num aplicativo, ele reconhece em qual cidade ele está e traz os cinemas que estão disponíveis naquela cidade. Então, a busca já vai ser muito mais rápida nessa base de dados não relacional, porque já vai estar particionado por cidades. Nesse meu exemplo aqui eu vou usar ID e consigo clicar aqui em OK. E aí com isso ele já vai ter criado o container para você. No meu exemplo eu voltei aqui para o codando teste 1, que é o que eu estou usando de verdade, e eu tenho aqui o pessoas, o meu container, né, com os meus dados de pessoas. Agora eu consigo clicar aqui. Se você quiser adicionar um dado, por exemplo, você consegue clicar aqui em New Item. Como eu tinha colocado a partição como ID, ele já traz para mim o ID, é obrigatório, né? Porque ele é a partição dos dados, é a chave de partição. Então vou colocar aqui, por exemplo, ID 8, nome igual a Rodrigo, idade
28 e eu consigo clicar em Save. Então, pela própria interface aqui da Azure, ele já consegue salvar o dado. Mas, obviamente, que a gente não vai fazer isso na mão, a gente vai usar uma aplicação para isso. E é aqui que entra a aplicação que eu criei em .NET 6. Como eu disse, o código está no GitHub, você pode baixar. Mas caso você queira criar uma do zero, basta vir criar um novo projeto, .NET 6, Web API. E o projeto é bem simples, né? Ele tem só um controller pessoa, com 3 endpoints aqui, 2 gets e um post para criar a pessoa. Eu tenho um modelo de pessoa, né? Que é uma classe model de pessoa. Eu tenho uma classe de serviço, que basicamente serve para fazer um intermediário, para puxar os dados da base. Tem a interface dela, que eu configurei a injeção de dependência aqui. E eu tenho a minha classe principal, que é a classe de NoSQL Database. Lembrando, é um projeto bem simples, é só um exemplo. E essa classe ela é dynamic, né? É uma classe genérica. Então eu passo aqui o tipo, a classe, o tipo da classe. Que no caso aqui eu uso pessoa. E olha como que funciona para realizar a conexão. Você precisa de dois dados importantes que você vai pegar lá na Azure: o endpoint, o URL do endpoint, e o primary key. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão acessar o overview e vão obter aqui o URL. O outro dado que vocês vão pegar é a primary key, que você clica aqui em keys no menu aqui e vai copiar essa primary key aqui. No meu caso aqui, né, eu já estou expondo minha chave aqui para vocês. Caso você venha expor sua chave por algum motivo, você clica aqui em regenerar a chave, tanto para a primeira quanto para a segunda. Voltando aqui na aplicação, então tendo a URL e tendo a chave, eu vou colocar o nome da minha base de dados, que aqui eu estou usando db1, que foi o primeiro exemplo que eu criei. Aqui eu vou fazer uma instância da classe CosmosDB, que ela vem do package Microsoft e aqui eu vou criar uma instância da classe Cosmos Client, que ela é uma dependência, um package que você vai instalar microsoft.azure.cosmos. E como você faz para instalar? Você clica em Tools, Nugget Package Manager e instala pelo Nugget Package Manager. No meu caso aqui ele não está aparecendo porque eu estou rodando a aplicação, estou depurando, mas você conseguiria instalar pela interface. Feito isso, eu crio uma instância passando o meu URL e minha primary key. Eu me conecto com a base de dados, que no caso aqui eu passo o nome da base de dados, como a gente viu, né? O nome da minha base de dados é db1, db1, que é a base de dados que eu já tinha criado previamente, e o meu container é pessoas. Então aqui, né, eu vou obter minha base de dados db1, vou obter meu container, que no caso é pessoas. A gente recebe como parâmetro aqui no container id. E aqui eu faço uma consulta de select all. O código está no GitHub, vocês podem baixar para utilizar. Eu também tenho aqui uma consulta dinâmica por predicate. E aqui tem também, olha como é fácil. E aqui eu tenho também um método para adicionar. No método de adicionar, eu só pego o nome do container, né? Eu crio uma instância do Cosmos Client, pego a minha base de dados, pego o meu container e dou apenas criar um novo item. Lembrando que aqui, no lugar desse T, seria a classe que representa o modelo de dados de vocês. No caso aqui o meu de novo está dinâmico,
mas eu poderia muito bem colocar pessoa aqui, que funcionaria normalmente, caso eu colocasse pessoa e importasse a classe. E assim eu consigo adicionar e consultar pessoas pela minha aplicação. Voltando para o portal da Azure, eu também consigo fazer consultas por aqui. Eu consigo clicar em New Query, por exemplo. E lembra como eu tinha mencionado que eu consigo usar consultas SQL? Então eu consigo fazer uma consulta SQL, o Select All. Eu consigo colocar um where aqui, por exemplo. Ponto nome igual a Igor. E aqui, ele me retorna somente um dado. A mesma coisa eu consigo fazer pelo código. Eu conseguiria colocar um where aqui e ele me iria retornar somente o Igor. Eu consigo usar vários recursos. Vocês podem explorar esse package do Cosmos DB. Ele oferece vários recursos para vocês fazerem consultas, lidarem com os dados. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, foi um resumo bem rápido, trazendo para vocês um exemplo de aplicação, como que funciona. Baixem o código no GitHub, copiem as partes que vocês estiverem interessados. Eu vou deixar também no link aqui documentação da Microsoft sobre o Cosmos DB, então vocês vão poder se guiar por lá também. E é isso por hoje. Valeu, pessoal!